Para entender por que um movimento relativamente pequeno resistiu por décadas contra um estado inteiro, precisamos olhar além das batalhas. Precisamos olhar para a visão do homem que o liderou. Assim como o nacionalismo singalês teve suas raízes em Dharmapala e em uma ideia de nação espiritual, o movimento Tamil também tinha seu próprio universo ideológico, e Velupillai Prabhakaran não se via apenas como um comandante militar. Ele se via como um revolucionário. Em várias imagens, ele aparece segurando retratos de Che Guevara. Não era estética, era identificação. Assim como Che, Prabhakaran acreditava que uma força pequena, disciplinada e movida por idealismo poderia enfrentar um Estado poderoso. E o LTTE acabou criando algo único, uma mistura de nacionalismo étnico, estrutura marxista-leninista e guerrilha revolucionária, mas sem se encaixar completamente em nenhuma dessas categorias. Origem e radicalização. Velupillai Prabhakaran nasceu em 26 de novembro de 1954 em Valvettipurai, uma cidade costeira no distrito de Jaffna, no norte do Sri Lanka. Sua infância foi marcada pelo contexto de tensões étnicas crescentes entre singaleses e tâmeis. Velupillai cresceu em uma família de classe média. Seu pai era funcionário do governo distrital. Desde criança, ele testemunhou a discriminação contra a comunidade tâmil, especialmente após as políticas de somente singalês implementadas pelo governo a partir de 1956, que tornaram o singalês a única língua oficial, marginalizando os tâmeis na educação e emprego público. Durante sua juventude em Jaffna, Velupillai era conhecido por ser introvertido e reservado. Ele não se destacava academicamente e abandonou a escola relativamente cedo. Desde jovem, mostrou interesse por armas e táticas militares, praticando tiro e fabricando pequenas bombas artesanais. Os eventos de 1958, os primeiros grandes distúrbios anti-tâmil, e posteriormente de 1977, quando ocorreram massacres de tâmeis, tiveram impacto profundo nele. Aos 18 anos, em 1972, ele já estava envolvido em atividades militantes, fundando o que viria a se tornar os Tigres de Libertação do Tamil Elam, LTTE, em 1976. Em 1975, ele cometeu seu primeiro assassinato político, matando o prefeito de Jaffna, Alfred Duraiappah, que era visto como colaborador do governo singalês. Este ato marcou sua transição definitiva para o militarismo armado, que definiria as décadas seguintes de guerra civil no Sri Lanka. O caminho para a revolução. Sua radicalização começou na adolescência, quando ele testemunhou a brutalidade policial contra manifestantes tâmeis. Diferentemente de outros jovens ativistas que seguiram caminhos políticos convencionais, Velupillai rapidamente concluiu que apenas a luta armada traria resultados. Aos 14 a 15 anos, ele já frequentava círculos de jovens militantes em Valvettiturai, uma cidade com tradição de contrabando e resistência às autoridades centrais. Ali, teve acesso a armas e aprendeu técnicas básicas de fabricação de explosivos. Em 1970, formou o Tamil New Tigers com um pequeno grupo de amigos, realizando sabotagens menores antes de escalar para ações mais violentas. Influências ideológicas e o nacionalismo era sua motivação primária. Ele estava imerso na narrativa de um povo tâmil com história milenar, os reinos Chola e Pandya, com cultura própria e direito à autodeterminação. O sentimento de humilhação coletiva alimentava um nacionalismo étnico cada vez mais radical. Ver sua língua marginalizada, seus compatriotas atacados, suas oportunidades bloqueadas. Ele via o conflito em termos existenciais. Os tâmeis precisavam de seu próprio estado, Tamil Eelam, ou desapareceriam como povo. Nos anos 1970, Jaffna tinha vários grupos estudantis marxistas. Velupillai estudou textos de Mao, Che e estratégias de guerrilha,
especialmente a ideia de guerra popular prolongada e a construção de bases rurais. No entanto, sua adesão ao marxismo era instrumental, não ideológica. Ele adotou a organização celular, a disciplina férrea e as táticas de guerrilha, mas rejeitava o internacionalismo e a luta de classes. Para ele, a identidade étnica superava a identidade de classe. Ricos e pobres tâmeis deveriam se unir contra o inimigo singalês. Ele admirava os movimentos de libertação nacional. Diferentemente de muitos revolucionários marxistas, Velupillai era pragmático. Aceitava ajuda de qualquer fonte, inicialmente da Índia, depois de redes de diáspora tâmil na Europa e, eventualmente, até de traficantes de armas internacionais. Se você não assistiu o primeiro vídeo sobre a história da Índia no Sri Lanka, recomendo que você assista. Síntese ideológica única. O que tornava Velupillai distinto era sua capacidade de fundir esses elementos em algo novo, um nacionalismo tâmil militarizado, com estrutura organizacional marxista-leninista, hierarquia rígida, culto à personalidade, células clandestinas, mas desprovido de compromisso com ideais socialistas. O LTTE não propunha redistribuição de terras ou revolução social, propunha um estado étnico para os tâmeis. Velupillai se via como um guerreiro escolhido, cumprindo um destino sagrado. Isso explica o fanatismo que conseguiu inspirar nos cadres do LTTE, muitos dos quais carregavam cápsulas de cianeto para evitar captura, e ideologia revolucionária do LTTE. A ideologia de Velupillai era fundamentalmente etnonacionalista com revestimento tático marxista-leninista. Ao contrário de movimentos revolucionários clássicos que buscavam transformação social ou econômica, o LTTE tinha um objetivo singular e irredutível: a criação de um estado tâmil soberano chamado Tamil Elam, abrangendo as províncias do norte e leste do Sri Lanka. Esta visão era alimentada por uma narrativa histórica específica. Os Tâmeis do Sri Lanka descendiam de reinos antigos que governaram a região por séculos antes da colonização europeia. A unificação da ilha sob administração britânica e depois sob domínio da maioria singalesa era vista como uma anomalia histórica a ser corrigida. Para Velupillai, não se tratava de obter direitos dentro do Sri Lanka existente, mas de separação completa, uma posição que o colocava em conflito não apenas com o governo, mas também com políticos tâmeis moderados que buscavam autonomia ou federalismo, estrutura autoritária. O LTTE era uma organização totalmente centrada em Velupillai. Não havia debate ideológico, facções internas toleradas ou sucessão planejada. Ele eliminou fisicamente rivais tâmeis, massacrando membros do TELO, EPRLF e outros grupos que competiam pela liderança da causa tâmil. A visão de Tamil Elam não era de uma democracia liberal, mas de um Estado-nação etnicamente homogêneo, militarizado e disciplinado. Nas áreas sob controle do LTTE, a organização estabeleceu um proto-estado com tribunais, sistema tributário, polícia e até forças navais, os temidos Sea Tigers. Porém, era essencialmente autoritário. Dissidência não era tolerada, casamentos eram controlados e a vida civil estava subordinada à guerra. Limitações da visão de Velupillai. A busca de Velupillai por um projeto étnico puro e por controle total acabou se transformando no maior ponto cego do LTTE. Quando o movimento expulsou os muçulmanos das regiões sob seu domínio, em 1990, o cenário internacional mudou drasticamente. O mundo passou a tratar grupos armados com muito mais rigor, especialmente aqueles associados a ações extremistas. O legado deixado por Velupillai permanece profundamente dividido. Para muitos tâmeis, ele ainda é lembrado como alguém que lutou pela dignidade de seu povo. Para outros, porém, foi um líder autoritário cujo radicalismo prolongou a guerra, causando sofrimento que poderia ter sido evitado. As contradições de Velupillai e do LTTE.
O LTTE se apresentava como um movimento secular que unia todos os Tamils, mas em 1990 expulsou violentamente cerca de 75 mil muçulmanos do norte, também falantes de Tamil, confiscando suas propriedades. Essa limpeza étnica contradisse a retórica de unidade Tamil. Emancipação feminina instrumental. A liderança controlava aspectos da vida pessoal dos combatentes, incluindo relacionamentos. Mulheres que engravidavam enfrentavam pressão para deixar a organização. Essa estrutura de controle mostrava que a emancipação era principalmente um instrumento estratégico, não uma libertação genuína. Velupillai criticava o colonialismo britânico como origem da desigualdade que afetava os Tamils, mas ao mesmo tempo aceitava treinamento, apoio logístico e financiamento de atores estrangeiros quando isso fortalecia o movimento, primeiro da Índia, nos anos 1980, e depois de redes da diáspora na Europa, Canadá e Austrália. Quando a Índia enviou o contingente de paz IPKF em 1987 e passou a pressionar o LTTE a entregar armas e negociar, Prabhakaran rompeu com seu antigo aliado e iniciou um confronto direto contra o exército indiano. O LTTE justificava a luta armada como única forma de proteger Tamils de massacres estatais, mas conduziu atentados terroristas devastadores contra alvos civis singaleses. O ataque ao Templo da Relíquia do Dente de Buda, 1998, a bomba no Banco Central de Colombo, 1996, massacres em vilarejos singaleses fronteiriços. Esses atos não tinham valor militar, apenas vingança étnica, minando qualquer reivindicação moral superior. Velupillai matou mais militantes Tamils rivais do que soldados singaleses nos primeiros anos. O LTTE recrutou sistematicamente menores de idade, incluindo crianças de 12 a 13 anos, para combater e realizar ataques. Famílias eram pressionadas a doar filhos à causa. Isso contradisse frontalmente a retórica de proteger as futuras gerações Tamils. Muitas dessas crianças morreram antes de completar 18 anos. Democracia como meta, autocracia como método. A visão oficial era construir Tamileland democrático e próspero, mas internamente o LTTE era culto à personalidade absoluto. Velupillai não tolerava questionamentos, não tinha mecanismos de sucessão e executava sumariamente membros acusados de traição. Nas áreas controladas, eleições ou debate político eram inexistentes. Como essa estrutura autoritária geraria democracia pós-independência nunca foi explicado. A paz impossível. Velupillai participou de múltiplas rodadas de negociação 1985, 1987, 1989, 1990, 1994, 1995, 2002 e 2006, sempre exigindo reconhecimento como o único representante legítimo dos Tamils e recusando desarmamento ou federalismo. Quando acordos de paz estavam prestes a ser fechados, retomava hostilidades. Evidências sugerem que Velupillai via negociações apenas como tréguas táticas para rearmamento, não caminhos genuínos para resolução política. A guerra era existencial para sua identidade e poder. Essas contradições não eram acidentes ou hipocrisias isoladas, eram estruturais. Velupillai tornou-se o espelho daquilo que dizia combater, um autoritário que esmagava dissidentes em nome de identidade coletiva. No próximo vídeo, vamos entender de onde surgiram essas ideias de pureza étnica no Sri Lanka. Mas deixe eu fazer uma pergunta para você pensar. Se Prabhakaran tivesse vencido a guerra, ele teria construído um Estado democrático? Ou Tamil Eelam se tornaria uma ditadura militarizada, perseguindo opositores e minorias? Comenta aí embaixo. E se você gosta de conteúdo que vai além do óbvio, inscreva-se no canal, deixe o like e ative as notificações.